Olá, boa tarde, uma ótima segunda-feira para você. A semana está só começando, estamos juntos outra vez na hora do almoço com as principais informações do dia. E você não apenas assiste o NT Sul, mas participa com a gente, dá a sua opinião sobre as notícias. Basta acessar o nosso vídeo do dia no Facebook, onde estamos ao vivo para fazer o seu comentário. facebook.com/TV Cachoeira. Nova tentativa em Cachoeira do Sul para reduzir o número de veículos abandonados nas ruas. O vereador do PRB quer mudar a lei que dispõe sobre a retirada de veículos e sucatas das vias públicas. Voltamos aqui na rua Gabriel Leon e o depósito de veículos continua. A primeira denúncia foi no ano de 2015 e passados 2 anos, o problema, as notificações acabaram não solucionando o caso. E se tiver mais de 15 dias no mesmo local, é considerado abandonado. Para a redução de despesas, Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul muda a sessão para a tarde. Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul divulga dados da violência no primeiro semestre do ano. Tráfico de drogas reduziu 34% e latrocínio cresceu 200% em Cachoeira do Sul. Segunda-feira é dia de começar a dieta e no NT Sul tem o quadro Nutrição com Denise Caspani. Pipoca engorda ou não? Veja a seguir. Tem ainda negócios com Leopoldo Brant. O NT Sul está no ar. Os acidentes de trabalho vêm crescendo em ritmo forte no Rio Grande do Sul. E a construção civil continua liderando este ranking indesejável. Por isso, uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego quer melhorar estas estatísticas com projetos que combatam as causas do problema. Só nesse ano, 516 trabalhadores perderam a vida no Rio Grande do Sul, segundo um levantamento do Ministério do Trabalho. Quem sobreviveu a um acidente geralmente carrega marcas inapagáveis. Para Miguel, foi um erro no manuseio de uma serra que custou 2 dedos da mão esquerda. A solução foi se aposentar por invalidez. Até hoje não me adaptei ainda. Tanto é que meus filhos que me carregam para cima e para baixo, porque não posso dirigir. E fiquei... Vamos botar assim, 90% inútil. Não posso fazer nada, não tem como fazer. Os dedos é torto, porque atorou o tendão do terceiro dedo. Entendeu? Então, ficou aí, ficou assim. Às vezes uma negligência da minha parte também, né? Porque eu podia dizer não, né? Mas a circunstância do emprego a gente sempre quer manter para sustentar a família, né? A construção civil está entre os setores gaúchos com o maior número de acidentes de trabalho. Em situações mais graves, o resultado pode ser a morte. Nos últimos 6 anos, 30 trabalhadores da construção civil perderam a vida. Para o presidente do sindicato, a culpa é da negligência das grandes empresas. Nós, por exemplo, temos equipe de fiscalização, todas técnicas de segurança do trabalho. São mais de 30 fiscais diariamente nos canteiros de obra. O que nós pegamos de irregularidades aí é um absurdo. Ver o que acontece na construção civil é um absurdo. Por quê? Pelo descaso dos empresários. Mas o que as pessoas falam? Ah, porque o trabalhador está sem cinto, porque o trabalhador está sem capacete, porque o trabalhador não se cuida, porque o trabalhador da construção civil é arigó, porque o trabalhador da construção civil é um peão. Arigó e peão não é nada. Está errado. Os trabalhadores da construção civil são cidadãos. Numa tentativa de reduzir os números, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego criaram um comitê para quantificar os acidentes no Estado. O grupo servirá como braço direito na criação de medidas mais eficazes no combate ao problema, que tem sido escanteado por diversos setores. Segundo o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul, as notificações que se tem conhecimento hoje não incluem trabalhadores acidentados sem carteira assinada, nem aqueles cujos patrões, por alguma razão, resolveram não notificar. Aliás, a subnotificação é um dos principais problemas na quantificação. É fundamental para a prevenção é conhecer bem a realidade, né? É o que a gente chama de conhecer para prevenir. No Brasil, o adoecimento, infelizmente, ele é subnotificado imensamente, né? Para você ter uma ideia, a estatística mundial é no sentido de que para cada acidente típico existem 7 adoecimentos. No Brasil, isso está longe de ser notificado e um motivo muito claro para isso acontecer é exatamente o fato de que o adoecimento ele é invisível, em princípio. Quer dizer, no momento que a pessoa cai do telhado e quebra uma perna, isso é muito claro
e isso não pode ser escondido. Agora, o adoecimento ele é invisível e ele muitas vezes pode ser atribuído, inclusive, a fator externo ao trabalho. A primeira publicação do grupo deve ocorrer em outubro deste ano. O levantamento vai mostrar que boa parte dos acidentes são provocados por queda de grandes alturas e capotamento de tratores. E daqui a pouquinho a gente mostra a dificuldade de quem precisa enfrentar a fila do INSS para a realização de perícias. A gente fala agora sobre planos de saúde. Muita gente mantém planos para ter acesso rápido a atendimento especializado. Só que quando realmente precisam do plano, podem se decepcionar descobrindo que alguns procedimentos não fazem parte da cobertura. Portanto, antes de adquirir um plano de saúde, o usuário não pode esquecer de ler e compreender todas as cláusulas do contrato que vai assinar com a operadora. São elas que definem a abrangência do convênio e também são as cláusulas que, numa eventual reclamação, determinam quem tem razão. No Rio Grande do Sul, o número de reclamações sobre planos de saúde é pequeno e a maioria das que chegam até os guichês de atendimento diz respeito a reajustes que o usuário classifica como indevidos. Mas, segundo a diretora executiva do órgão, geralmente o problema não é um erro de cobrança e sim de falta de atenção ao contrato. Se for um plano individual, ele tem uma tabela controlada pela ANS, né, onde então a gente pode orientar esse consumidor e dizer para ele se aquele percentual de aumento do plano que ele contratou está enquadrado nesta tabela. Se for um plano coletivo, já não existe essa tabela, mas existe aqueles percentuais que a gente considera abusivos, no caso. Enfim, a gente orienta sempre que o contrato, né, que ela assinou, que a pessoa assinou, é a norma que regula esse tipo de contratação. O reajuste da mensalidade em planos individuais é regulado pela Agência Nacional de Saúde. As operadoras ainda podem realizar atualizações conforme a faixa etária que devem constar no contrato e que vão se somar ao reajuste anual. Já em planos coletivos, o aumento nas mensalidades é estipulado pela própria operadora e também deve constar no contrato. Aliás, é o contrato que vai assegurar todos os direitos do consumidor. Segundo este especialista, é preciso prestar atenção às cláusulas abusivas. No contrato em si, tem que observar, se tu tem dúvida, procura um amigo, um familiar que entende um pouquinho mais da área do direito para interpretar se não tem alguma cláusula abusiva. O que é uma cláusula abusiva? Onde que tem uma desvantagem exagerada para um dos lados e não tem para os outros. Ou tem vantagem para um e desvantagem para o outro. Isso é uma cláusula abusiva. Então, não assina o contrato. No caso do consumidor já ter pago um valor abusivo e provar na justiça, a operadora será obrigada a devolver o montante cobrado em dobro e com valores atualizados. Reclamações e denúncias sobre contratos de planos de saúde podem ser feitos para a ANS pelo 0800 701 9656. Também é o PROCON estadual, presencialmente ou pelo 51 32 87 6200. A Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul decidiu transferir o horário das sessões legislativas para a tarde. O motivo é que atualmente os servidores precisam receber horas extras para que a sessão ocorra à noite. A mesa diretora da casa quer reduzir os gastos. O presidente da Câmara explica. Presidente, na sessão de hoje à noite, vocês, vereadores, definem se transferem ou não a sessão a partir da semana que vem para o período da tarde. Qual a principal motivação de vocês estarem planejando fazer isso? Boa tarde a todos, né? É um prazer novamente estar conversando com vocês aqui e acho que com motivo que é praticamente inédito na história de Cachoeira do Sul, que é passar a sessão para o horário da tarde, né? Isso a gente vem estudando já desde que nós assumimos, né? Até pelo fato de que a gente acha e pensa, né? E tem certeza que vai dar certo, porque pode, com isso aí, acontecer que as pessoas que estão passando pela rua, que estão, às vezes até vêm de fora, fazem os seus compromissos, a partir das 3 horas, podem vir aqui na Câmara, acompanhar a sessão da Câmara, né? Mas um dos principais motivos é a questão da economia, né? Nós estamos num período aí que nós temos que economizar, nós temos grandes obras para fazer aqui na nossa Câmara, nós temos que fazer investimentos, né? E uma forma de nós economizar seríamos nós pouparmos, né? Na questão das horas extras, né? E mesmo assim,
não afeta em nada o quadro funcional da Câmara, né? Porque os funcionários vão estar no horário deles aqui de serviço, né? Os assessores vão estar aqui, os vereadores vão vir para cá. Alguns vereadores talvez tenham problema de se adaptar com uma outra função, mas isso aí é uma questão que até agora já temos 13 vereadores praticamente, que todos eles disseram que não tem problema nenhum, né? E os outros 2 que faltam a gente confirmar, acho que também não vai ter problema. Mas, assim, a questão da economia, facilidade do pessoal ter acesso a esse horário, né? E aquelas sessões especiais, solenes e coisa, que é uma homenagem, né? Que aí demanda um momento especial, a gente vai continuar fazendo elas à noite. A Câmara vem tentando também resolver a questão dos 3 funcionários que têm vencimentos acima do teto. Isso seria uma medida também para resolver, para equalizar essa situação? Nós tivemos, inclusive, eu trouxe, né, a Cachoeira aqui, um dos conselheiros do Tribunal de Contas, né, que veio aqui me auxiliar, digamos assim, sobre essa questão do teto, que isso é uma novidade. É uma novidade que, inclusive, não tem nada, a princípio, definido como o que é regra e o que não é regra, né? Mas um dos fatores, né, que a hora extra se torna salário, digamos assim, ó, né, que ela entra como verba remunerada, é quando ela é feita exatamente como ela é feita aqui na Câmara. Todas as segundas-feiras à noite, né, incide sobre o vencimento dos funcionários a hora extra. Então, isso aí passa a ser considerado, às vezes, pelo Tribunal de Contas, pode ser, né, apontado lá, digamos assim, né, como sendo uma verba, né, indenizatória, né, de salário normal, digamos assim. Então, com isso aí também nós evitamos isso, né? Porque o que nós temos que mais é primar pelo nosso trabalho aqui, que nós temos que estar dentro da lei, né? Nós já conversamos com o funcionário, fizemos uma reunião sexta-feira à tarde, né? Praticamente foram todos unânimes, né, em achar que foi aqui, se a mesa achou que isso aí é uma medida que tem que ser tomada, né, e a questão da economia, a questão da visitação do povo, do público, né, então eles também concordaram, foram sensíveis, né, e desde já eu agradeço a sensibilidade deles, né, e dizer que isso aí não é nada questão da gente estar perseguindo alguém, né, não, é fazer o que tem que ser feito, né, nós temos que estar dentro da lei, né, dentro da economia, né, dentro do que realmente a nossa função é aqui dentro da Câmara. Essa proposta deve ser apresentada na sessão de hoje. Já existe um consenso entre todos os vereadores para que seja aprovado e já ficou definido um horário para a sessão, se for aprovada, para a semana que vem? João, nós temos o poder, né, a mesa tem o poder, que através do decreto, né, de determinar por um período, né? Então é o que nós estamos fazendo hoje. Hoje vai ser colocado o decreto da mesa diretora dizendo que, né, vai ser assim, né? Aí, se a gente vê que isso aí dá certo, né, que vai funcionar realmente, aí a gente vai fazer, então, uma mudança no estatuto nosso aqui, afinal, né, vai o projeto para a Câmara para que todos votem e aprovem, né? Mas acho que não vai ter problema nenhum, né, João? A gente espera que isso aí, aquelas pessoas que viviam pedindo para nós, de noite é ruim, presidente, né? É frio, né? Termina tarde, e mesmo se vocês acompanham ali, ó, se não for uma sessão que realmente tem interesses, né, de grupos, né, quando chega no 3º, 4º vereador, ele está discursando só para os funcionários e para os colegas, né? Então, a gente espera que com isso aí, ó, as escolas possam vir, trazer os alunos, né, uma tarde, uma segunda-feira, ver o trabalho dos vereadores, ver o que os vereadores fazem, né, ao vivo, como se diz, né? Então, acho que isso aí abre um leque maior para o pessoal poder participar mais aqui da nossa sessão da Câmara. Uma das medidas que o senhor teve como presidente com relação à economicidade foi instituição do diário eletrônico, dos atos oficiais da Câmara. Porém, a Câmara também divulga, através do rádio, as suas sessões. Como é que fica essa questão, já que teria que haver uma mudança na grade da programação da rádio? Nós vamos falar com o Somavila, né, digamos assim, que é o responsável hoje pela nossa empresa que nós contratamos, né? Mas já de antemão, vou te dizer, né, João, que nós estamos praticamente informatizando toda a Câmara, né? Nós queremos ver se num período de 3, 4 meses não se usa praticamente mais papéis aqui na Câmara, né? Vai ser tudo online, né? E também vai entrar nesse processo do online, já temos hoje o Facebook, que transmite ao vivo a sessão da Câmara, né? Para te teres uma ideia, assim, ó, que antes, quando era apenas pela rádio ou o YouTube, né, que era o que a gente usava aí, ó, a gente tinha ali 20, 30, 40, 50 acessos. Hoje, que está sendo no Facebook ao vivo, né, chega a passar de 1000 pessoas assistindo em momento, né, exato da hora que está saindo a sessão, como você disse. Então, também é um caminho que nós vamos trilhando. Nós estamos devagarzinho indo para esse lado também de que vai ser transmitido tudo via online.
Agora 12h14, pelo horário de Brasília, aqui no NT Sul você participa, você interage com a gente, assiste ao vivo também pela internet, facebook.com/TV Cachoeira, e por lá você manda o seu recado, dá a sua opinião sobre as principais informações que estão no ar. Já temos participações aqui, Adriana Soares mandando aí uma ótima tarde, obrigado Adriana, tudo de bom para você e para sua família também. Sabrina Oliveira também já passando por aqui, deixando seu recadinho. Enfim, obrigado a todos que interagem com a gente, mandam os seus recados, dão a sua opinião. Você de casa, não mandou seu recadinho ainda, participe com a gente. Depois do intervalo aqui no NT Sul, nós vamos mostrar os dados da violência no primeiro semestre do ano. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. O tráfico de drogas reduziu 34% e latrocínio cresceu 200% em Cachoeira do Sul. Você vai ver também os transtornos para o trabalhador na hora de marcar uma perícia junto ao INSS. O Instituto convoca beneficiários para a revisão do auxílio-doença. Tem ainda o quadro Nutrição com Denise Caspani. Pipoca engorda ou não? Veja a seguir. Agora, 12h18, o NT Sul já está de volta ao vivo. O Rio Grande do Sul é o terceiro colocado no ranking de acidentes de trabalho no país, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Em 2015, foram mais de 52 mil ocorrências no estado. As perícias têm sido marcadas com maior agilidade, mas os transtornos para o trabalhador são inevitáveis. A escada quebrou, Leandro torceu o pé e o resultado é este. Meses em casa, afastado por causa de um acidente de trabalho. Não só no caso de assinar, trabalho em outro sem carteira, entendeu? Daí rende mais. E agora tu não está conseguindo trabalhar? Não, por enquanto não. Estão depositando meu cartão de alimentação e R$350 por mês que eu ganho, daí tô tranquilo. O Rio Grande do Sul é o terceiro no ranking com o maior número de acidentes de trabalho no país. Foram mais de 62 mil casos em 2015. Em média, o tempo de espera para marcar a perícia médica no estado é de 30 dias, ou seja, dentro do prazo dado pelo INSS. Desde o ano passado, se o usuário quiser contestar o resultado de uma perícia, vai ter o caso analisado por uma junta administrativa, o que diminuiu em 35% o volume de trabalho dos médicos peritos. Realmente foi tranquilo. Foi tudo rápido. Ainda assim, a Associação dos Médicos Peritos estima que faltam 200 profissionais só no Rio Grande do Sul. E se faltam especialistas, sobra trabalho desnecessário. Muitas perícias são pedidas por pessoas que não contribuem para o INSS e que nem teriam direito ao benefício. E há ainda outras dificuldades. Tem uma doença que se desenrola ao longo do tempo, onde a empresa não fez o reconhecimento de que o trabalho, a condição de trabalho foi a causadora ou o fator agravante daquela doença. E existe uma série de doenças relacionadas a determinadas profissões, determinados processos de trabalho, que fazem parte do reconhecimento habitual. Mas, segundo a perita, a maior dificuldade acontece quando há um intervalo de tempo entre o problema e as reações do trabalhador. Casos de cobradores de ônibus e de bancários que são assaltados e depois desenvolvem problemas psíquicos ou o assédio moral cometido por chefias são alguns dos exemplos. O autoritarismo de uma determinada chefia exigindo coisas além do que o trabalho determina, metas muitas vezes inatingíveis para determinados procedimentos, vincular o ganho mensal a metas que se sabe que são inatingíveis. Isso muitas vezes é a causa de síndromes psiquiátricas que só vão se manifestar ao longo do tempo. E o Ministério do Desenvolvimento Social ampliou para 21 de agosto o prazo para que os beneficiários do auxílio-doença, convocados pelo Diário Oficial da União, agendem nova perícia junto ao Instituto Nacional de Seguro Social. Na edição de 1º de agosto, o Diário Oficial publicou uma lista de segurados que deveriam entrar em contato com o INSS no prazo de 5 dias corridos, a partir da publicação, para saber a data da perícia, por meio da qual terão o seu benefício reavaliado. No entanto, o INSS dará 15 dias a mais para que os interessados sejam considerados notificados.
Somente após esse novo período, começarão a contar os 5 dias corridos para que os beneficiários entrem em contato com o órgão. No Rio Grande do Sul, cerca de 10 mil segurados estão sendo convocados. A convocação tem como alvo beneficiários com os quais o INSS não conseguiu entrar em contato via Correios devido a alguma inconsistência nos dados que resultou no retorno da correspondência. Um homem de 57 anos foi detido após matar a esposa com um tiro na cabeça na noite de ontem em Encruzilhada do Sul. De acordo com a Polícia Civil, uma briga doméstica teria motivado o feminicídio. O crime ocorreu no bairro Alto da Rondinha por volta das 8 horas e 15 minutos. O casal residia no mesmo terreno, mas em casas separadas na Avenida Zeferino Pereira Luz. Os filhos do casal teriam presenciado o crime e avisado a polícia. A vítima, identificada como Eva da Silva Tutenhagen, de 52 anos, morreu no local. O corpo foi removido pela funerária Silveira e trazido ao Departamento Médico Legal de Cachoeira do Sul, onde passa por necropsia. O marido, identificado como Júlio Tutenhagen, foi preso em flagrante e encaminhado para o Presídio Estadual de Encruzilhada do Sul. A arma do crime, uma espingarda calibre 16, foi apreendida no local e o caso será investigado pela Polícia Civil. O tráfico de drogas em Cachoeira do Sul teve redução de 34% em comparação com o primeiro semestre do ano passado, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Por outro lado, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, cresceu 200%. O delegado Ricardo Milesi analisa os dados. Nós falamos aqui diretamente da primeira delegacia de polícia. Eu vou conversar com o delegado Ricardo Milesi, titular. Delegado, sexta-feira foram apresentados números referentes ao primeiro semestre de 2017. Há uma estabilidade do crime aqui em Cachoeira do Sul. Qual a primeira avaliação que o senhor faz desse primeiro semestre aqui em Cachoeira do Sul? Embora tenha ocorrido uma certa estabilidade no número dos crimes, a gente considera que foi um ano bastante exitoso da nossa parte, pelo menos até o momento, porque houve prisões importantes, houve apreensões de grandes quantidades de droga e a gente passou a ter o envolvimento do crime organizado aqui na cidade. Então, o fato de os números estarem estáveis representa já uma vitória para nós. Há um aumento do número nessa estatística com relação ao tráfico de drogas. Mas isso pode ser entendido pela polícia que é devido à ação ostensiva e os trabalhos incessantes que a polícia tem feito no combate do tráfico aqui na cidade? Sim, a gente pode considerar que o seguinte, o tráfico de drogas sempre existiu na cidade e os números que são trazidos através da publicação da Secretaria de Segurança Pública, na verdade foram de trabalhos realizados. Então, se nos anos anteriores havia um número inferior de ocorrência de tráfico, é porque houve menos prisões. E a gente percebe que de 2016 para cá o combate tem sido mais efetivo, houve mais prisões e certamente isso está refletindo nos indicadores de criminalidade. A polícia entende que o tráfico de drogas sendo combatido, os números com relação a furtos, roubos, latrocínios e outros delitos, eles também tendem a diminuir? Se nós formos verificar os últimos homicídios que aconteceram na cidade, todos eles estavam envolvidos com a disputa pelo controle do tráfico de drogas. Furtos, normalmente, são usuários de drogas que, para sustentar o vício, praticam esses crimes. De certa forma, também os roubos. Então, toda a cadeia do crime, ela gira em torno do tráfico de drogas, e por isso que é importante fazer esse combate, e um combate efetivo, com um número significativo de prisões e também uma apreensão considerável de entorpecentes. É importante, sim, então, o combate ao tráfico de drogas, mas também é importante dar uma atenção principalmente aos roubos, que é um dos crimes também que nós consideramos bastante graves, e grande parte deles, grande parte dos roubos que aconteceram no primeiro semestre aqui em Cachoeira do Sul foram elucidados e os autores se encontram presos. E um homem que disse ser de Porto Alegre foi detido na manhã desta segunda-feira por policiais civis de Cachoeira do Sul. Ele portava na cintura uma pistola carregada e ainda um revólver calibre 38. Em revista no quarto do Hotel Guarani, onde ele estava hospedado em Cachoeira do Sul, também foram encontrados objetos com símbolos da Polícia Civil. O delegado Milesi também fala sobre esse caso. Delegado, foi preso agora pela manhã um cidadão portando duas armas, uma pistola e um revólver 38. Já se sabe de onde vem
esse cidadão e por que ele portava essas armas? Esse indivíduo foi apresentado aqui na delegacia após ser abordado em via pública na posse de uma pistola que estava na cintura dele. Ele alega que tem o registro das armas e realmente ele apresentou um documento. Nós vamos confirmar agora a autenticidade desse documento, mas por mais que a pessoa tenha a posse da arma de fogo, o registro da posse da arma de fogo, não pode portar arma de fogo em via pública se não houver autorização legal. Então, agora o caso está sendo encaminhado ali para o plantão, para registro de ocorrência e para apreensão dessas armas. Dentro da mochila dele também existiam algumas canecas com símbolo da Polícia Civil. Isso aí pode ser indício de algum outro tipo de crime que esse cidadão poderia estar cometendo aqui em Cachoeira do Sul? Nós estamos verificando agora o relato que nos passou de que ele seria amigo de alguns policiais e que aquilo seria um presente que ele recebeu. Então, o fato de possuir uma caneca com o emblema da polícia por si só não é crime. Mas a gente tem que verificar, sobretudo, se ele estava se passando por policial. E, a partir do relato que ele nos forneceu, nós temos que verificar, com testemunhas, com pessoas que possam confirmar ou não a veracidade desse relato. Ele alegou alguma justificativa para o porte de armas? Ele alegou que veio morar em Cachoeira do Sul, brigou com a companheira e acabou se mudando para um hotel aqui da região e trouxe as armas de fogo que estavam registradas em nome dele junto. Mas, de qualquer forma, isso não autoriza, como eu falei antes, a portar arma de fogo em via pública. O que muita gente se pergunta aqui no Rio Grande do Sul é por que, em meio à crise de segurança, o Exército não pode auxiliar no policiamento ostensivo, ou seja, porque o Exército não pode ir às ruas. Na sexta-feira pela manhã, o comandante militar do Sul, general Edson Leal Pujol, esteve em Cachoeira do Sul e respondeu a esta pergunta. Tem um problema de segurança pública hoje, muito se fala do Exército nas ruas para isso. O senhor é a favor ou contra? Eu sou a favor do cumprimento da legislação. A destinação das Forças Armadas pela nossa Constituição, quem escreve a Constituição é o povo brasileiro, a sociedade, que ela define as missões das Forças Armadas, do Exército e dos órgãos de segurança pública. Prioritariamente, a segurança pública é um problema dos órgãos no âmbito federal, estadual e até municipal. Alguns municípios têm as suas guardas municipais, que são destinadas para isso, estruturadas, equipadas e treinadas para isso. O Exército Brasileiro e as Forças Armadas têm uma destinação constitucional de defesa das nossas fronteiras, defesa da nossa soberania. E o nosso equipamento e o nosso treinamento, a nossa organização é prioritariamente destinada para isso. Nós não podemos colocar os canhões do grupo de artilharia aqui de Cachoeira na rua para combater assaltos, e outros tipos de criminalidade menor. Não é apropriado, nem o nosso soldado está treinado como um policial. É preparado para isso. Então essa é a grande diferença. Nós sentimos também os problemas de segurança pública no país como todo brasileiro. Dentro da legislação, quando for possível, quando for necessário e determinado para nós agiremos dentro da lei. Agora, 12h30, pelo horário de Brasília, a gente aproveita para destacar mais participações. Aqui no NT Sul, você já sabe, eu não falo sozinho aqui, você participa, interage com a gente através da nossa página facebook.com/TV Cachoeira, onde há também a nossa transmissão ao vivo através da internet. Eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço para Cirlei da Silva, bairro Oliveira. Está de aniversário hoje, estão todos acompanhando, a família reunida, acompanhando o NT Sul na hora do almoço. Parabéns, Cirlei. Tudo de bom aí, sucesso, felicidade. Abraço para toda a família que acompanha o NT Sul. Também aqui a participação do Rafael Ferreira Machado, também mandando um abraço especial para o seu irmão Luan, que também está de aniversário. Ele já aproveita para mandar um abraço aqui através do NT Sul. Obrigado, Rafael, e parabéns ao Luan. O Alessandro Santos também está com a gente aqui, manda um abraço para todos os cachoeirenses. Ele está nos assistindo lá no Rio de Janeiro. Grande abraço, Alessandro. Abraço a todos os nossos queridos amigos aí, telespectadores no estado fluminense. Bom, segunda-feira é o Dia Internacional das Dietas. É quando bate a dor na consciência pelos excessos do fim de semana, não é mesmo? E aqui no NT Sul tem o quadro Nutrição com Denise Caspani. Ela fala hoje sobre a pipoca. Afinal, pipoca faz bem para a saúde? E outra dúvida, engorda? Olá, tudo bem? Vai uma pipoquinha aí? Afinal de contas, a pipoca engorda ou não engorda?
é a grande preocupação das pessoas, né? A maioria das pessoas gosta de pipoca, principalmente as crianças, mas o adulto também gosta. Só que se preocupa achando que a pipoca, existe esse conceito de que a pipoca é um alimento muito calórico. Na verdade, para nós termos uma porção como esta aqui, nós estouramos uma colher de sopa, em torno de 8 gramas de milho da pipoca. Isso representa, se a gente não colocar óleo nenhum, isso representa em torno de 30 calorias, o que é um valor bem baixo. A maioria das pessoas não come só isso de pipoca, né? Esta é a grande questão. O grande perigo da pipoca é quando a pessoa come em quantidade exagerada, uma quantidade muito grande, e os condimentos que vão na pipoca na hora do preparo. Por exemplo, grande quantidade de gordura. Algumas pessoas fazem a pipoca com manteiga ou com óleo, enfim. A questão nem é o tipo da gordura, mas a quantidade de gordura que será utilizada. Uma dica importante para reduzir o valor calórico e então poder comer um pouquinho mais do que esse pratinho aqui é diminuir a quantidade de gordura e misturar água junto com a gordura. Coloca o milho, a água e um pouquinho de óleo. E aí leva para a pipoqueira. Se você tem a pipoqueira elétrica, não vai usar nada de gordura. E também pode ser no micro-ondas, né? Também não precisa gordura nenhuma. Mas a gente sabe que a gordura dá um sabor diferente, fica mais gostosa a pipoca. Então pode usar sim. Se conseguir controlar a quantidade de pipoca preparada e usando pouco óleo, não tem problema nenhum. Fica aquele saborzinho da gordura, porque a gordura confere sabor aos alimentos. Os alimentos industrializados fazem tanto sucesso e as pessoas acabam precisando do alimento, sentindo necessidade de consumir mais, porque são saborosos. E a maioria deles tem uma grande quantidade de gordura, por isso que eles são mais gostosos, né? A gente tem que cuidar o tipo de gordura que usa e a quantidade, sem dúvida nenhuma. A pipoca é um alimento natural, milho é um carboidrato de boa qualidade. E por ter fibras, uma quantidade boa de fibras, dá aquela saciedade. Por isso, ao contrário do que as pessoas pensam, a pipoca é sim um alimento indicado em dietas, com certeza. É um bom lanche da tarde. Só que, obviamente, ficam faltando outros nutrientes, como a proteína. Não tem um valor significativo de proteína na pipoca. Então, é um lanchinho, mas tem que, digamos assim, complementar com algum outro alimento que tenha proteína também, para ter um alimento, uma refeição balanceada. A coisa que eu observo muito, as pessoas, principalmente quem está de dieta, que tem o hábito de fazer um lanche, um pequeno lanche no meio da tarde, 3h30, e só vai jantar mais tarde, naquele intervalo no final da tarde, as pessoas costumam ter muita vontade de comer alguma coisa. Esse é um horário muito bom para uma pipoquinha. Consumindo numa quantidade controlada, pensa, isso aqui equivale a mais ou menos uma xícara. 30 calorias dessa porção, dá para consumir até umas 3 porções dessa, que vai dar em torno de 120, dependendo da quantidade de gordura, não vai passar de 200 calorias de pipoca, o que é plenamente aceitável, não vai atrapalhar em nada e vai fazer bem para a sua saúde, sim, ok? Uma boa tarde para você, até a próxima semana. A Secretaria Municipal de Interior realizou na última sexta-feira um mutirão de limpeza na plataforma do porto e melhorias no acesso ao local. Além disso, as equipes limparam a parte interna do prédio da charqueada do Paredão. Conforme o diretor da pasta, Gabriel Vilpold, o objetivo é permitir que a estrutura possa ser utilizada para eventos ou encontros. Este é um planejamento que vem sendo posto em prática pela Secretaria com o objetivo de transformar o prédio da antiga charqueada em ponto turístico e de lazer. A melhoria na estrutura facilitará o acesso e atrairá ainda mais visitantes ao porto, que é conhecido por reunir adeptos à pescaria e pessoas que aproveitam a área verde no entorno do local. Agora 12h36, é hora de uma rápida pausa para o intervalo. A seguir você vai ver uma nova tentativa em Cachoeira do Sul para reduzir o número de veículos abandonados nas ruas. O vereador do PRB quer mudar a lei que dispõe sobre a retirada de veículos e sucatas das vias públicas.
Voltamos aqui na Rua Gabriel Leon e o depósito de veículos continua. A primeira denúncia foi no ano de 2015 e passados 2 anos, o problema, as notificações acabaram não solucionando o caso. E se tiver mais de 15 dias no mesmo local, é considerado abandonado. E uma incrível história de superação. O garoto nasceu sem os braços e uma perna no noroeste do Rio Grande do Sul, mas faz coisas que muita gente não faz e conquista o carinho de diferentes cidades. No quadro Negócios, o consultor de empresas Leopoldo Brandt apresenta mais um empreendimento cachoeirense em pleno desenvolvimento. É logo depois do intervalo. O NT Sul já está de volta e a gente trata de um tema já denunciado por telespectadores em 2015, o abandono de carros nas vias públicas de Cachoeira do Sul. Agora, o vereador do PRB, Gilmar Dutra, apresentou um projeto que altera a lei municipal que dispõe sobre a retirada de veículos e sucatas. O parlamentar quer reduzir de 30 para 15 dias o período mínimo necessário para a identificação e remoção. E mais, o projeto de lei facilita a classificação do abandono. A lei em vigor em Cachoeira do Sul determina que, para ser considerado abandonado, o veículo deve apresentar a falta de alguns ou todos os vidros, ausência de pneus, rodas ou com um ou mais pneus furados sem qualquer sinalização de alerta de providência ao conserto, sem um ou mais faróis e demais luzes de sinalização de trânsito, com a lataria e pintura enferrujadas, sem motor e sem emplacamento e ainda estacionado no mesmo local em via pública por mais de 30 dias. Na última sessão da Câmara, o vereador do PRB, Gilmar Dutra, apresentou um projeto de lei em busca de mudanças. É para facilitar o recolhimento desses automóveis mesmo que ficam abandonados na rua e ficam em vias públicas, até dificultando o trânsito da cidade. Então, passeando pela cidade, você vai ver que tem muitos carros que estão ocupando as vias públicas há muito tempo e nunca saem dali. Voltamos aqui na Rua Gabriel Leon e o depósito de veículos continua. A primeira denúncia foi no ano de 2015 e passados 2 anos, o problema, as notificações acabaram não solucionando o caso. Os agentes fiscalizadores notificaram os proprietários dos estabelecimentos, os proprietários inclusive dos veículos, para que durante um prazo de 5 dias, os agentes voltarão, 5 dias úteis, né? Os agentes voltarão nesses locais para verificar a situação, se foi já dado o destino desses veículos ou se dará continuidade no processo. Foram as tentativas fracassadas do Departamento de Trânsito, somadas ao descumprimento da lei, que fizeram o vereador tomar uma atitude mais drástica. Mas tem muito carro abandonado que ele está só com o farol quebrado, está só sem um vidro, está só sem uma roda. Então, se tiver um requisito desse, já é considerado abandonado, e se tiver mais de 15 dias no mesmo local, é considerado abandonado. Então, nós temos corrigindo uma lei que já existia antes. Na verdade, facilitando o trabalho da prefeitura em obrigar esses proprietários a retirar esses veículos. Exatamente, porque cada vez está aumentando mais. Se aprovado, o projeto de lei deve facilitar a identificação e remoção dos carros abandonados nas vias públicas. Um dos objetivos do vereador é melhorar visualmente o município. Fica ali criando grama, fica ali atirado, ali abandonado, e não é local para aquilo ali. Porque não deixa de ser lixo também, né? Não quero dizer lixo, mas é alguma coisa que não é local para ficar ali guardado. Tem que tirar dali para algum lugar, tem que ser removido aquilo ali. E ainda prejudica o trânsito de outros veículos. Exatamente. Eu já vi locais que tem nos 2 lados da rua, tem veículos ali abandonados. Então passa um ônibus ali, fica muito estreito para o ônibus, para os pedestres passar também, dificulta tudo. Então a gente quer ajudar. Em Cachoeira do Sul, a segunda-feira será de sol com algumas nuvens. Não chove, mínima de 13 e máxima de 27 graus. Na terça-feira, o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora. As temperaturas ficam entre 18 e 26 graus.
Já na quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 13 e 20 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, mas nuvens ingressam no estado durante o dia. No entardecer e à noite, a atmosfera se instabiliza com chuva no oeste do Rio Grande do Sul. No fim do dia, a chuva já alcança pontos do sul e talvez do centro do estado. A segunda-feira, que começou fria, atingirá marcas mais altas no período da tarde. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 23. Em Passo Fundo, no norte do estado, 23 graus. E em Santa Maria, na região central, 26. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 22. Agora, meio-dia e 45, é hora do quadro Negócios com o consultor de empresas Leopoldo Brant. Leopoldo mostra hoje mais um negócio cachoeirense que está em plena expansão na cidade. É a Multiloja Nascente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Vamos conversar hoje com o Alex, que é sócio da Revistaria Nascente e fez um novo investimento em Cachoeira do Sul. Alex, nos conta um pouco da história da Revistaria Nascente em Cachoeira do Sul. Ok, é um prazer estar aqui então com vocês, né, Leopoldo? A história começa, na verdade, em 91, janeiro de 91, quando tivemos então um diálogo, né, eu e meu pai, e resolvemos abrir um novo empreendimento, um novo núcleo de empreendimento na cidade. E a ideia era vir preencher uma lacuna que então nesse momento faltava na cidade, que era uma grande revistaria, livraria, né, com trabalho diferenciado. E com esse primórdio, com esse princípio básico todo, a gente começou a desenvolver o projeto. Em 90 e 91 inauguramos. E viemos de lá para cá trabalhando em cima de uma palavra que se chama-se acolhimento. Inclusive está nos nossos manuais, né? E a palavra é acolhimento. De lá para cá a gente desenvolveu todos os processos de qualificação, desde PGQP e outros programas, tudo em cima desta palavra, sendo acolhedor, sendo produtos e serviços, né, e trabalhos diferenciados à nossa comunidade cachoeirense. E nascemos para ser cachoeirenses, né, e aqui nós estamos, né, trabalhando com esse foco, com esse desenvolvimento até então. Alex, a gente viu e acompanha e sabe que tu fez o quê? Um novo ar, uma nova oxigenação na empresa. O que levou a fazer esse novo investimento direto? Perfeito. Bem, o varejo, né, hoje em dia, ele vem mudando muito rapidamente, né? Muito drasticamente, eu até diria. Então, em 2008, nós tivemos o primeiro insight de transformar, né, a Revistaria e Livraria Nascente em multiloja. E assim o fizemos o primeiro teste, né, o primeiro projeto. Depois, em 2013, o segundo projeto, e agora, em 2016, né, o terceiro projeto, que é a fase atual, né, onde nós conseguimos ampliar, setorizar todos os mix, né, desde brinquedos, bazar, presentes, papelaria, toda a parte de bolsas, bijuterias e acessórios, toda a parte de eletrônico, camping, pesca, né? Toda a parte de sommeliers e serviços. Então, assim, são 12 setores diferentes na empresa, né? E nós temos 63 mil itens hoje em estoque, né? Nós somos certificados pelo IVC e nós temos a maior revistaria e livraria do interior do estado, todo o estado do Rio Grande do Sul. Poxa, que notícia boa saber essa de a maior revistaria. Quando sabia? Eu não sabia, sou cachoeirense e não sabia. Nós fomos agraciados com a parte da revistaria e livraria, né, em 2013, como a Banca Premium Abril, né, que é uma distinção feita pela Abril, né, as melhores bancas, né, que concorrem em todo o nível nacional, né. Então a gente concorreu, ganhamos o prêmio, né, por vários projetos, vários processos nesse prêmio, e um deles é essa agraciação pelo IVC, que nós somos a maior banca do interior do estado, e a mais rica em mix de produtos do interior do estado. Poxa, e volto a frisar, notícias excelentes. Fantástico. E Alex, assim, ó, hoje se fala bastante, o pessoal se queixa muito de crise, e etc e tal. O que tu me diz dessa ideia de crise? Eu sou muito contra isso, mas qual é que é a tua ideia? Eu confabulo com a tua ideia porque eu acho que crise, na verdade, ela se projeta na cabeça das pessoas e fica, e isso é um mal, isso é um câncer que tem que ser retirado, certo? É um jargão, né? Tire né? E fique o CRI, né? Tire, né? Mas assim, ó, mas é a grande verdade que eu acredito, porque assim, ó,
Existe uma coisa, eu acredito muito em assim, ó, que a vida é 99%, né, de transpiração e 1% de inspiração. Então tem que trabalhar, tem que produzir, tem que levantar cedo, tem que olhar o mercado, tem que ir a feiras, tem que, sabe, se relacionar com o seu cliente, ver o que o cliente realmente necessita. Tem que ver as necessidades do mercado, quais as demandas do mercado, e o mercado é muito dinâmico, né? E por isso que a gente trabalha até hoje em cima desse programa de qualidade, que é fantástico e nos traz, né? Nós temos uma equipe qualificadíssima, sempre apostamos desde 91 em treinar pessoas, qualificar pessoas, tudo em cima de visão, missão e valores, né? Nossa visão é ser a maior, nascemos para ser a maior e melhor revistaria e hoje multiloja, né, da cidade e região. Somos certificados por isso, então o que muito me contenta, né? A nossa missão é transformar os sonhos das pessoas em realidades possíveis. Sonho transformado em realidades possíveis. Uma frase que a gente desenvolveu realmente no pé da raiz. Trabalho com muito suor, com muito acolhimento, com muita atenção, né? E os nossos valores são muito claros para nós, né? Ética, respeito, seriedade, sempre acolhendo as pessoas que aqui vêm. Foi uma coisa muito interessante que eu digo hoje muito, e até no último programa a gente falou sobre a questão do vendedor. O vendedor hoje ele não faz mais clientes, ele deve de fazer amigos. Perfeito. E aqui a gente sente essa amizade, sente esse aconchego desde muito tempo antes já de ter todo esse investimento. Outra pergunta, qual o motivo de investir, o que nos leva a querer assim, investir em Cachoeira do Sul? Cachoeira do Sul, por muitos anos, viveu a pujança, né, de ser a segunda maior cidade do estado. Bem, veja bem, há um tempo atrás Cachoeira realmente ficou no ostracismo, né, no marasmo, mas veio essa nova geração e eu me incluo nela, né, modéstia à parte eu me incluo nela, e a gente veio para fazer a diferença. E hoje nós temos várias empresas super bem formadas, formatadas, empresas que têm filiais para fora, né, que são exportadoras de projetos, de filiais, né, são exportadoras de produtos, e a Nascente nasceu para ser isso, entendeu? Nós temos vários projetos, nós distribuímos revistas e livros para vários pontos do estado, mas sempre com a matriz em Cachoeira do Sul, com o centro de distribuição em Cachoeira do Sul. Eu me sinto um cachoeirense de coração. Eu sou riopardense, mas me sinto um cachoeirense de coração, de verdade. Amo essa cidade, amo esse povo que me deu tudo o que eu tenho. E é um carinho, é uma alegria tão grande aqui, que volto para o acolhimento, né? A gente acolhe porque as pessoas são fantásticas nessa cidade. Esta cidade de Cachoeira do Sul tem um potencial fantástico porque tem pessoas maravilhosas. E nós temos um grande potencial de ser polo educacional, enfim, em outras áreas, tanto quanto polo educacional, mas nós temos que trabalhar, temos que produzir. E tem que ter empreendedores e gente que gosta dessa terra e quer fazer alguma coisa para essa terra. E a Nascente Multiloja e os seus proprietários, Alex e Dalício, gostam e querem aqui investir e aqui ficaremos, pode ter certeza disso. A gente só fez essas ampliações, né, 2008, 2013 e tal, ampliando esses espaços físicos, porque a gente realmente acredita muito, né, e tem todo esse histórico. E nós fizemos pesquisas de mercado e as pesquisas indicaram 80%, né, de pedido dos clientes que permanecesse nesse local, justamente porque se criaram aqui, vinham com os pais deles, trouxeram os filhos deles quando eram crianças, então tem todo um histórico emocional com o ponto, com a empresa, né. E para nós nos orgulha muito, porque eu também já estou pegando segunda geração, né, de clientes, então é muito gostoso. Meu filho foi alfabetizado aqui dentro, né, comigo, então é muito bom. Realmente eu amo tudo isso que eu faço e essa paixão que eu coloquei todo nesse nosso dia a dia, e é por isso que você vê esse diferencial da Nascente Multiloja, é paixão. Então tá bom. Ok? Muito obrigado, Alex. Eu que lhe agradeço. Muito obrigado mesmo. Pessoal, agradecemos ao Alex e até a semana que vem com um novo programa. Boa tarde. Veja agora no NT Sul as vagas que a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Costureira, uma vaga. Uma vaga para operador de empilhadeira. Técnico agrícola, uma vaga. Uma vaga para soldador. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na rua Major Orix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414 ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira.
Gente, e agora uma história emocionante. No noroeste do Rio Grande do Sul, um garoto conquista o carinho de diferentes cidades. Thiago Link nasceu sem os braços e uma perna, mas faz coisas que muita gente não faz. Thiago Link é um garoto de sorte. Ele tem tudo que a vida pode dar de melhor. O amor dos pais e das irmãs. O amor que une a família Link ignora o preconceito e aceita o outro como ele é. Thiago Link nasceu sem os braços e a perna. A gente foi para Ijuí, cidade vizinha, e ali o médico começou a fazer o exame, chegou primeiro na Dayana, daí quando chegou no Thiago, daí ele olhou assim para nós e falou: vocês fizeram esse exame já em outro lugar? Aí eu já não tinha nem força para responder. Eu pensei, será que mesmo está faltando uma perninha? Aí chegou, o pai falou assim: sim, fizemos. Então, é do jeito que vocês sabem. Ele disse aqui, eu preciso estar no momento, às vezes são notícias boas, às vezes são notícias difíceis. E de vocês, o coraçãozinho está batendo, o pulmão também, mas o filho de vocês vai nascer sem os membros, sem braços e sem pernas. Eu, falo a verdade, eu pensei que o mundo ia acabar. Entre os médicos não houve consenso, por isso os pais do garoto não sabem ao certo o que teria afetado o Thiago ainda na barriga da mãe. Com a irmã gêmea Dayana, tudo aconteceu como esperado. Tinha duas escolhas. Ou a gente ia dizer que ele ia ser um coitado ou ia ser um grande cara. E todo dia eu falava para ele: filho, você vai ser um grande homem e Jesus tem uma missão para você. Você não é por nada que você nasceu assim. E eu sei que hoje ele já inspira muitas pessoas, ele leva uma mensagem de esperança para as pessoas. Fora de casa, a família Link percebeu que o mundo não está preparado para acolher crianças como Thiago. Os pais tiveram que lutar para garantir os direitos do filho. No começo a gente teve muita dificuldade, a gente teve que brigar na justiça por alguns direitos dele. Talvez até não por ele, mas por medo que outras pessoas seguissem o nosso exemplo. Hoje eu tenho certeza que muitas pessoas lutem pelos seus filhos porque eles veem a gente como exemplo. Hoje, Thiago vai junto com as irmãs para a escola. No portão, a monitora fica à espera do garoto. Tivemos que adequar todos os nossos espaços físicos da escola para a questão da acessibilidade. Hoje, a escola básica Tiradentes, ela permite que qualquer aluno cadeirante, no caso do Thiago, que ele tenha acesso a todos os espaços físicos da escola. Eu tenho minha monitora na escola, que ela me pega, aí coloco na cadeira. Aí a aula é normal, os meus amigos me ajudam. E a aula é normal como em casa. Ele é um aluno bem dedicado, ele vai muito bem nas atividades, ele se empenha muito bem nas atividades extraclasse, né? Sempre tem os temas em dia, ele é um aluno muito dedicado. Ter ou não as mãos não faz tanta diferença quando o desenho já está pronto na cabeça. Terminei. Que a gente nunca pode desistir. Não importa quantas vezes a gente cai, e sim quantas vezes a gente levanta e como levanta. E toda vez que a gente cai, a gente tem que tentar levantar mais forte. Que tudo na vida tem um porquê. Perguntar para ele: Thiago, o que é difícil? Nada. A gente tenta passar essa felicidade para ele. Porque se eu reclamar, o que ele vai pensar de mim? Na piscina do clube, Thiago mergulha e nada sem medo. Quem nada melhor, você ou seu irmão? O Thiago, com certeza. Ele precisa de uma pessoa 24 horas ao lado dele, mas ele se vira em tudo. Ele é especial de cada lado. Tu vê ele é feliz, ele é alegre. Não é só na água, o dia a dia dele é assim. E quando será que Thiago fica triste? Só quando o Grêmio perde. No estádio do Grêmio, em Porto Alegre, foi abraçado pelos jogadores e se encontrou com o ídolo Neymar. O Willian tocou pro Neymar. Nova jogada. Neymar tá tentando passar, o Ozil tá atrás. Neymar, olha o menino Ney. Olha o menino Ney, foi pra trás. Tenta chutar. Kimmich. Do interior de Tiradentes do Sul para os palcos do Brasil afora. Com 11 anos, Thiago e a família Link são convidados e viajam pelo Brasil para dar palestras e motivar as pessoas. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Quem aí tem dor no cotovelo? Eu não. E nunca vou ter. Posso falhar, tentar de novo, e de novo, de novo. Eu quero dizer isso pra vocês. E não é o fim. O que importa é a decisão de vocês. Você vai desistir agora?
ou você vai ter forças para continuar assim. Que história! E o NT Sul termina aqui. Outras informações em nosso site, novotempo.com/NT Sul. Ótima tarde para você. Tchau.